Olá, guerreiros! Bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos falar das nossas queridas e amadas equações e inequações trigonométricas. Vou falar das equações e das inequações trigonométricas usando exemplos, porque fica muito mais fácil de você assimilar como resolver questões se cair na sua prova dessa matéria, tá? Tudo muito fácil. Vou dar aqui a teoria de equação do tipo seno, do tipo cosseno, do tipo tangente, depois vou resolver dois exemplos comuns de cair em prova e vamos partir para as inequações logo depois, tá legal? Então vamos junto. Guerreiros, imaginem que vocês abram lá a prova de vocês e que apareça uma questão dessa aqui, ó. Resolva a equação trigonométrica abaixo, seno de x igual a meio. E aí, você vai pensar como? Como é que eu vou resolver isso? Tem que pensar o seguinte, ó. Que valor de seno que eu acho meio, né? Seno de que ângulo que eu acho meio? Se a gente for desenhar aqui a circunferência, né, o círculo trigonométrico, meio está aqui para o seno. Qual é o ângulo que tem seno meio? Ah, tenho aqui 30 graus, π sobre 6 radianos, e tem o outro aqui, que é o 150 graus, né, que é π menos π sobre 6, ou seja, 5π sobre 6. Esses dois ângulos, π sobre 6 e 5π sobre 6, eles têm como seno meio, beleza? Então, como é que eu escreveria isso? Eu escreveria, então, a princípio, ó, seno de x igual ao seno de π sobre 6. Mas é só o π sobre 6 que tem esse seno? Não, 5π sobre 6 também. Então, seno de x é igual ao seno de 5π sobre 6. Ah, então, ó, x igual a π sobre 6, x igual a π sobre 6, ou x igual a 5π sobre 6. Beleza. Mas se no enunciado da questão lá, se a banca não botou para você com o ângulo variando de 0 a 2π, se ele não te limitou aqui o domínio, né, de onde até onde que esse ângulo pode girar, se é do primeiro quadrante, se é do primeiro e do segundo, não falou nada, você tem que considerar também na equação os arcos côngruos, né, porque não são só esses dois ângulos que tem como seno meio. Se eu pegar aqui o ângulo que é de 360 mais 30, 390 graus, eu também vou ter um seno meio. Então eu tenho que considerar esses arcos côngruos aqui. Então, π sobre 6 mais o côngruo de π sobre 6, que seria um número inteiro k, vezes 2π. Né? 2π, 2π, 2π. Eu posso dar uma infinidade de voltas aqui e parar nesse π sobre 6. Então, k vezes 2π. Ou também tenho 2kπ, que é a mesma coisa. São k inteiras de voltas vezes 2π. Beleza? E aqui também, mais 2kπ, ou 2πk, ou 2k vezes 2, ou k vezes 2π, é a mesma coisa. Então, em resumo, no geral, se você tem aqui um seno de x igual a alguma coisa que você quer calcular, um seno de x igual a um seno de a. Esse x ele pode ser igual a mais 2kπ, ou esse x também pode ser igual a redução ao primeiro quadrante, π menos o ângulo, né? π menos a mais 2kπ. Né? 5π sobre 6 não é o π menos π sobre 6? Redução ao primeiro quadrante. Então, isso aqui seria a teoria dessa parte. Se eu tenho seno de um ângulo igual ao seno de outro, ou esses ângulos são iguais, ou eles são de redução ao primeiro quadrante, eles são suplementares. Show? Beleza? Para cosseno. Cosseno de x igual a meio. Aí eu vou pensar, qual é o ângulo que tem como cosseno meio? Ah, vou desenhar lá o círculo trigonométrico. Cosseno menos meio está aqui. Então eu tenho que ângulo? Eu tenho esse ângulo aqui e tenho esse ângulo aqui. Né? Se eu descer aqui para baixo, esse ângulozinho aqui de baixo. Beleza. Alguns livros, eles trazem o quê? Que esse ângulo, que esse valor de cosseno, né, a resolução dessa equação seria um mais ou menos, você girando para cá e você girando para cá. Então seria aqui um mais θ e um menos θ, mais ou menos θ. É válido. Mas a maioria dos livros, a maioria das questões de prova, das múltiplas escolhas, ele continua no sentido anti-horário. Ele vem até aqui e daqui ele vem para cá. Então, ó, cosseno de x igual a menos meio. Qual é o ângulo que tem como cosseno menos meio?
120 graus, né? Cosseno meio, 60, menos meio, 120, que é 2π sobre 3 radianos. Esse ângulo aqui, se eu girar para baixo, seria o quê? Um menos 2π sobre 3 radianos. Então, poderia aparecer na prova que esse valor aqui de x seria mais ou menos 2π sobre 3 mais 2kπ. Mas vamos fazer assim não, vamos fazer girando normalmente, ó. Vim para cá, 180, e caminhei para cá, mais, ó, esse ângulo aqui vale 60 graus, então seria 180 mais π sobre 3, ou seja, π mais π sobre 3. 3π mais π dá 4π sobre 3, seria aquele ângulo ali. Então vamos escrever a solução disso. Então se eu tenho aqui o cosseno de x igual a meio, cosseno de x é igual a menos meio, aliás, então esse cosseno ele pode ser de 2π sobre 3, fazendo assim eu teria o quê? Que x igual a 2π sobre 3 mais 2kπ, os arcos côncavos, e para o ângulo de baixo, o cosseno de x é igual ao cosseno de 4π sobre 3. Então esse x seria a 4π sobre 3 mais 2kπ. Então tem essa solução e essa solução. Como é que eu poderia escrever isso? Eu não escrevi aqui para cima porque não tinha mais espaço, mas aqui para o cosseno eu posso escrever. A solução desse problema seria o quê? Um x pertencente aos reais, tá o quê? Aí vai a primeira solução lá. Esse x é igual a 2π sobre 3 mais 2kπ, ou esse x é igual a 4π sobre 3 mais 2kπ. E sempre com esse k pertencente aos inteiros. Se fosse fazer, como alguns livros trazem também, faria x pertence aos reais, tal que esse x é igual a mais ou menos, né? Mais sentido anti-horário, menos sentido anti-horário, 2π sobre 3, 2π sobre 3 mais 2kπ com esse k inteiro. Show? Beleza? Bom, e para a tangente lá? Tangente de x igual a menos 1. Vamos ver quais ângulos que tem essa tangente menos 1. Desenhando aqui o círculo, a minha tangente vai estar aqui. Menos 1, ó. Aqui seria a tangente 1, menos 1 para cá para baixo. Esse valor aqui vale menos 1. Que ângulos que tem essa tangente? Primeiro eu tenho para cá, de segundo quadrante, depois aqui de quarto quadrante. Tangente 1 é de 45 graus, π sobre 4. Então esse ângulo aqui é o ângulo de, ó, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. 3π sobre 4, que é 135 graus. E esse outro aqui, posso continuar. 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4. 7π sobre 4. Aí é só escrever. Então a solução desse problema. Eu tenho todo o x pertencente aos reais, tal que esse x ele pode ser 3π sobre 4 mais 2kπ, ou x pode ser 7π sobre 4 mais 2kπ. Beleza, morreu. Outra maneira de você escrever isso. Repara que você vai ter o mesmo valor de tangente para cada meia volta que você der. Né? Aqui, ó, meia volta, parei aqui, meia volta, parei aqui, meia volta, parei aqui, meia volta, parei aqui. Então eu posso reescrever isso aqui fazendo como? Solução. Todo x pertencente aos reais, tal que esse x é igual ao primeiro lá, 3π sobre 4, mais kπ. K, número inteiro de voltas, vezes meia volta. Número inteiro vezes meia volta. Então, vezes meias voltas, multiplicando aqui o meu 3π sobre 4. Então, meia volta, meia volta, meia volta. É uma outra solução também para aquela mesma equaçãozinha ali. Tá? Agora eu vou fazer dois exemplos numéricos de questões que caem envolvendo equações trigonométricas, para a gente poder fechar essa parte e partir para as inequações, que é muito parecido com a equação, só que eu vou ter um intervalo de solução e não uma solução única cravada. Tá? Vamos lá. Guerreiros, achei melhor botar aqui 3 exemplos de prova para a gente poder resolver. Então, meu primeiro aqui, ó, exemplo 1. Seno de 2x igual a x. Se isso cai na prova de vocês, como é que vocês fariam isso? Como é que faria? Bom, eu me lembrando aqui da relação fundamental da equação do seno, como é que é? Se eu tenho seno de x igual ao seno de a, duas possibilidades. Ou esse x é igual a mais 2kπ, ou esse x é igual a
π menos a mais 2kπ. Não tem para onde correr, é isso aqui. Então vamos lá. Seno de 2x é igual a x. Ó. Ou o primeiro é igual ao segundo mais 2kπ, ou o primeiro é igual a π menos o segundo mais 2kπ. Então o primeiro, 2x, é igual ao segundo mais 2kπ. Daqui, esse x passa para cá subtraindo, 2x menos x dá x. X igual a 2π vezes k. É uma solução. Ou 2kπ. E o segundo? O primeiro é igual a π menos o segundo. Então, eu tenho lá que 2x é igual a π menos x, π menos x, mais 2kπ. Esse menos x vai passar para cá somando, vai ficar 3x é igual a π mais 2kπ. Esse 3 passa dividindo todo mundo, então x vai ser igual a π sobre 3 mais 2kπ sobre 3. Está lá, outra solução. Então, a solução desse problema é todo x pertencente aos reais, está o quê? O primeiro, esse x é igual a 2kπ, ou esse x é igual a π sobre 3 mais 2kπ sobre 3, com esse k inteiro. Resolvida ali a primeira questão de prova. A segunda, botou uma equação do segundo grau, né? 2 cosseno quadrado de x menos 3 cosseno de x mais 1 igual a 0. Você pode substituir variáveis aqui, né? Se eu chamar o cosseno de x de a, ficaria o quê? 2a ao quadrado menos 3a mais 1. Então, vamos fazer direto. Delta, b ao quadrado, b é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 1. Então, esse meu delta vai ficar menos 3 ao quadrado, é 9. Menos 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. Ou seja, meu delta vale 1. Então, olha lá, cosseno de x, 1 e 2. É o menos b, menos 3 dá 3, mais ou menos a raiz de delta do discriminante. Raiz de 1 é 1, sobre 2a. 2 vezes 2, 4. Então, ó, esse cosseno de x pode ser 3 mais 1, 4 por 4, 1. 3 menos 1, 2. 2 por 4 dá 1 meio. Então, ó, o cosseno de x ele pode ser 1, ou o cosseno de x ele pode ser meio. Se o cosseno for 1, qual é o ângulo que tem cosseno 1? 0 ou 2π. Então, vamos botar o 2π. O cosseno de x é igual ao cosseno de 2π. Então, esse x vai ser igual a 2π vezes k, os arcos côngruos. Já tem aqui uma solução. A outra, o cosseno de x é igual a meio. Qual é o ângulo que tem como cosseno meio? Cosseno de x é igual ao cosseno de 60, que é o π sobre 3. Só ele? Não. Ó, círculo trigonométrico. 60 graus tem cosseno meio e aqui 2π. 360 menos 60, 300 também tem. Então aqui eu tenho o π sobre 3 e o 5π sobre 3. 5 vezes 60 dá 30, dá 300. Tá lá, esses dois ângulos aqui. Então aqui vai ficar, para essa aqui, o meu x vai ser igual a π sobre 3 mais 2kπ, ou x vai ser igual a 5π sobre 3 mais 2kπ. Se você quiser, pode fazer também mais ou menos, né? Mais ou menos π sobre 3, mais π sobre 3, menos π sobre 3, também resolve. Aí vai depender da sua múltipla escolha como é que vai estar. Então ali eu tenho uma solução, aqui eu tenho outra. Então a solução desse problema vai ficar o quê? X pertence aos reais, tá o quê? Esse x ele é igual a 2kπ, que é a primeira solução, ou, aí vem essa aqui, x igual a π sobre 3 mais 2kπ, ou, aí vem a terceira solução lá, x igual a 5π sobre 3 mais 2kπ, com esse k inteiro. Tranquilo? E aquela outra ali que eu achei interessante também, o cara pediu para a gente resolver lá, seno de x mais raiz de 3 cosseno de x igual a 2. A gente poderia substituir ali o seno de x pela raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, poderia substituir o cosseno de x pela raiz de 1 menos seno ao quadrado, passava um valor para o outro lado, levava ao quadrado, ia ficar uma equação grande, resolveria. Mas a gente pode usar um artifício aqui, ó. Eu tenho seno mais alguma coisa cosseno. Se eu conseguir fazer isso, a transformação aí para virar um cosseno da soma, um seno da soma,
que seria um cosseno da diferença, o seno da soma, alguma transformação que desse um valor aí. Aí eu enxerguei o seguinte, ó, se eu multiplicar todo mundo aqui por meio, como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó, meio vezes seno de x mais a raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de x, e isso igual a meio vezes 2, que dá 1. Né? Meio é o seno de 30, mas também é o cosseno de 60. Raiz de 3 sobre 2, ele é o seno de 60, mas também é o cosseno de 30. Então eu posso escrever isso aqui como sendo assim, o cosseno de 60 π sobre 3, vezes o seno de 30, mais, e aqui, o seno de 60 vezes o cosseno de x. Isso igual a 1. Olha lá que maneiro. Aí aqui, ó, isso aqui é isso. É o seno da soma. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então isso aqui é o seno de π sobre 3 mais x. Isso igual a 1. Qual é o ângulo que tem como seno 1? 90 graus. Então o seno de π sobre 3 mais x é igual ao seno de π sobre 2, que é de 90 graus. Então eu faço aquela relação do seno. Então aqui eu vou ter que π sobre 3 mais x é igual a π sobre 2. Passando esse valor para lá, eu vou ter que x é igual a π sobre 2 menos π sobre 3. Fazendo aqui o MMC vai ficar o quê? 3π menos 2π dividido por 6, x igual a π sobre 6 mais 2kπ. É uma solução. Outra solução seria o quê? π sobre 3 mais x é igual a π menos π sobre 2. Só que π menos π sobre 2 é π sobre 2. Volta a ter o que eu tinha antes, então vai ser só essa solução aqui. Então a minha solução seria o quê? Todo x pertencente aos reais, tal que esse x seja igual a π sobre 6 mais 2kπ. Está aí a solução. Beleza? Bom, visto isso, esses exemplozinhos, depois tentem refazer para poder praticar, vamos falar agora das inequações trigonométricas. Vamos lá. Guerreiros, qual é a diferença entre uma equação e uma inequação? A equação crava a resposta, né? X é igual a 2, x igual a menos 1. A inequação, você tem um intervalo de solução. São infinitas soluções, né? X é maior que 2, x é menor ou igual a menos 1. Então, todo número menor ou igual a menos 1 satisfaz seu problema. Todo número maior que 2 satisfaz seu problema. Então, a diferença entre uma equação e uma inequação é essa. Então, digamos que você abra lá a sua prova e que caia uma inequação desse tipo. Dê a solução da inequação abaixo. Cosseno de x menor que meio para esse x em uma volta de 0 a 2π. Ele vai lá de 0 até 2π, uma volta só. Quando ele bota isso aqui, da onde o x está variando, você não precisa colocar na resposta o 2kπ. Se ele não botar, você tem que botar lá o 2kπ no finalzinho, mais 2kπ, tá? Lembrando que inequação trigonométrica é toda inequação em que você vai ter uma razão trigonométrica, uma função trigonométrica como incógnita, né? Na incógnita ali. Então, olha lá, eu quero saber todos os valores de cosseno de x menor que meio. Então, vamos fazer aqui o círculo, ó. O círculo trigonométrico está aqui, cosseno meio está aqui. Se eu quero menor que meio, são todos esses valores aqui, ó, até o menos 1, que é o meu menor cosseno possível. Então aqui, aí eu vou pensar qual é o ângulo que tem cosseno meio. Tenho aqui o cosseno meio, 60 graus, cosseno de 60 é meio. Então aqui, ó, π sobre 3. E aqui também, esse cosseno aqui, esse ângulo aqui também tem o cosseno meio. Aqui seria o quê? O menos 60 ou 360, menos 60 ou 2π radianos, menos π sobre 3. Isso aqui vai ficar 5π sobre 3. Então, qualquer ângulo que eu pegue nesse intervalo aqui, nesse arco da circunferência, qualquer ângulo que eu pegue aqui, ó, eu vou ter um cosseno pertencente a esse intervalo. Qualquer um. Se eu pegar um ângulo que esteja aqui, eu vou ter um cosseno, ó, maior. Eu quero que seja menor que meio. Então, aqui vai de meio até menos 1. Então, é a solução desse problema. Solução desse problema.
x pertence aos reais, tá o quê? Então, o x vai de π sobre 3 até 5π sobre 3. E, ó, como é só menor, aqui não pode esquecer, bolinha aberta, intervalo aberto, bolinha aberta de intervalo aberto. Então, aqui vai ficar o quê? Esse x vai de π sobre 3 até 5π sobre 3. Tá lá. Se eu for escrever isso por intervalo, aqui solução algébrica por conjunto. E a solução geométrica, né, por intervalo, como é que ficaria? A solução é um intervalo aberto em π sobre 3. Aberto você pode botar um colchete ao contrário ou parênteses, né, de π sobre 3 até 5π sobre 3, também aberto. Resolvido. Essa é a solução dessa questão. Aqui ali, ó, seno de x maior ou igual a meio. Bom, se eu desenhar aqui o círculo trigonométrico, eixo dos senos é o eixo vertical. Meio está aqui. Se eu quero que seja maior ou igual a meio, vai aqui de meio até lá, ó, até 1. Então vamos ver aqui quais são os ângulos que tem como seno meio. E agora, de bolinha fechada, porque aqui é maior ou igual. Aqui, ó, era só menor. Menor, bolinha aberta. Se fosse maior, bolinha aberta. Aqui, maior ou igual ou menor ou igual, bolinha fechada. Qual é o ângulo que tem como seno meio? Seno de 30, ou seja, π sobre 6. E aqui, π menos π sobre 6 dá 5π sobre 6, 150 graus. Então, qualquer ângulo que eu pegue nesse intervalo, nesse arco de circunferência aqui, eu vou ter um valor de seno maior que meio. Se eu pegar aqui um ângulo menor que 60 ou maior que 150, eu vou ter um seno aqui, ó, menor que meio. Ele quer maior que meio, então tem que variar entre π sobre 6 e 5π sobre 6, entre 30 e 150. Então, a solução algébrica por conjuntos x pertencente aos reais está o quê? Esse x ele é maior ou igual a π sobre 6 e menor ou igual a 5π sobre 6. Se for botar um intervalo, a solução por intervalo, a solução geométrica, intervalo, ó, fechado, de π sobre 6 até 5π sobre 6. Por que eu estou botando os dois tipos de solução, né? Solução algébrica e solução geométrica? Porque as duas podem cair na prova. Ele pode botar as duas na múltipla escolha. E você tem que saber lidar com as duas, tá? E para tangente, eu quero ali achar os valores de tangente que sejam maiores que raiz de 3 sobre 3. Vou fazer aqui o círculo trigonométrico. Eixo das tangentes. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de quem? De 30 graus. Então, vou traçar aqui 30 graus. Aqui está a raiz de 3 sobre 3. E esse ângulo aqui de 30 graus, π sobre 6. Se ele quer que seja maior ou igual, vai de raiz de 3 sobre 3, ó, até o infinito. Vai subir. Então, se eu pegar aqui, ó, de π sobre 6, maior ou igual a bolinha fechada, aí vai subir aqui, ó, até chegar em π sobre 2, porque quando passar aqui para o segundo quadrante, minha tangente vai ser negativa, né? Vai ser lá menos. Ele quer que seja maior que raiz de 3 sobre 3, ele quer uma tangente positiva. Só que nós sabemos aqui que em π sobre 2, que em 90 graus, não existe tangente. Então aqui, ó, bolinha aberta. Só esse ângulo aí, só esse intervalo de ângulo de π sobre 6 a π sobre 2? Não. Se eu rebater aqui para o terceiro quadrante, ó, se eu pegar qualquer ângulo nesse intervalo aqui e rebater esse ângulo para lá, ó, a tangente lá em cima, aqui, ó, a tangente lá em cima, então daqui para cá também. Aqui vale 30 graus, aqui também. Então aqui vai ser 180 mais 30, ou seja, π mais π sobre 6. Vai ficar o quê? 7π sobre 6. E aqui, 270 graus é o quê? 2π, aliás, 3π sobre 2. Tá aí. Que também não vai ter tangente, né? Fica paralelo aos eixos. Então, minha solução vai se dar no intervalo fechado de π sobre 6 até aberto em π sobre 2 e no intervalo fechado de 7π sobre 6 até aberto em 3π sobre 2. Então, a solução desse problema é todo x pertencente aos reais, tá o quê? Primeiro intervalo lá, π sobre 6 maior ou igual a x menor que π sobre 2. Ou, aí vem, 7π sobre 6 maior ou igual, menor que 3π sobre 2.
Tá aí. Se for botar uma solução por intervalo, a solução geométrica, vai ficar o quê? Lá, um intervalo fechado de π sobre 6 até um intervalo até aberto em π sobre 2, união com o outro aqui, que é fechado em 7π sobre 6 e 3π sobre 2, aberto. Beleza, rapaziada? Espero ter ajudado vocês na parte de equações e inequações trigonométricas, com exemplos de prova, tanto na explicação quanto os exemplos bônus que eu dei ali no intervalo entre equação e inequação. Refaçam para vocês pegarem as manhas, façam a lista de exercícios que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Façam. Se vocês gostaram da aula, se inscrevam no canal. Se não gostaram, me dê um feedback, pô, não gostei disso, tem como melhorar. Se for o caso, até regravo o vídeo, sem problema nenhum, tá? Quero só ajudar vocês. Então façam a lista de exercícios. Se ficarem com dúvidas, tirem comigo por aqui. Se inscrevam no canal, marquem o sininho para ficar sabendo quando vai subir a próxima aula. Minha próxima aula vai ser de funções trigonométricas. Aí a gente fecha a parte de trigonometria, depois que eu falar das funções inversas, e começamos a parte de estatística. Aí depois eu entro com a parte de álgebra toda. Tá legal? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, marquem um joinha aí. Me ajudem a manter esse canal sempre em cima, tá? Um beijo no coração de todos. Os